Olá, eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Nós vamos conversar hoje aqui, bater um papo bem descontraído com um jornalista que já tem um longo percurso pelo jornalismo do Piauí, já trabalhou em algumas empresas grandes, rede de televisão, como é o caso do Sistema Meio Norte de Comunicação, também no jornalismo impresso, no jornalismo eletrônico, e tem muito a falar para a gente sobre jornalismo, sobre política, sobre o estado do Piauí. Ele que também foi político, ele teve a oportunidade de ser vereador no município de Altos, onde reside até hoje. Aliás, se recusa a sair de Altos e morar na capital. Não é isso, Tony Rodrigues? É verdade. Tudo bem? Tudo em paz, Douglas. Satisfação estar com você aqui. É realmente oportuna a nossa conversa, né, sobre o jornalismo no momento em que o país enfrenta. Eu acho que, de uma maneira bem geral, o Brasil enfrenta uma crise muito grande de identidade nessa que é uma das mais nobres e relevantes profissões que nós temos ao longo da história. E, como você disse, Altos, minha casa, meu lugar no mundo. Eu cheguei lá, tinha 3 meses de vida. Altos, capital do mundo, né? Capital do mundo, né, para mim. A Periperi é a capital do mundo, onde eu nasci, né? Mas eu fui criado em Altos. Eu vim para lá aos 3 meses e permaneço até hoje, aos 50 e poucos anos. Perfeito. Bom, a gente vai falar sobre tudo, um pouco sobre tudo. E a gente podia começar falando sobre jornalismo, né? Vamos começar falando e termina também lá no finalzinho, tecendo alguns comentários sobre jornalismo. Você foi quantos anos de televisão aqui? Juntando todo... Porque hoje é servidor público federal. Sim, né? Servidor público. Servidor público. E você também nunca deixou o jornalismo. Mas eu estou falando assim, efetivamente, tendo o jornalismo como sua única profissão e fonte de renda, foram quantos anos? 30 anos ininterruptos, né? Como já tenho mais de 35 anos de profissão, mas 30 anos eu vivi do jornalismo. Eu vivi no jornalismo e do jornalismo. Aliás, Tony, você disse uma coisa interessante, que eu costumo dizer isso por onde eu passo. O jornalista tem que vivenciar isso 24 horas por dia, né? Sem dúvida. Até dormindo tem que ser jornalista. Até dormindo. Eu, quando começou essa história, por exemplo, de telefone celular, uma das primeiras coisas que eu solicitei, ainda nos tempos do jornal Correio do Piauí, do nosso amigo Genésio Araújo, eu solicitei que fosse colocado o número do meu celular na página de política, bem em cima, não é? O editor e o número do celular. Para ser contatado a qualquer momento. As pessoas, olha, mas você está louco, isso aí todo mundo vai ficar sabendo teu número, todo mundo vai te ligar e não vão te deixar em paz. Eu digo, pois bem, isso foi em 1996, 95. E até hoje o meu número de celular continua disponível em todos os lugares e eu nunca fui importunado. Porque eu acho que as pessoas... O jornalista que não quer ser importunado não é jornalista não é também, jornalista. Né? Eu digo, as pessoas elas me contactam por razões bem objetivas e muito sérias, entendeu? São coisas que dizem respeito ao interesse da coletividade. Tony, você falando aí, eu lembrei de um fato bem interessante que eu já nem recordava assim. Antes do telefone celular, nós tínhamos um sistema de contatar as pessoas através do BIP. E eu trabalhava na afiliada da Rede Globo aqui, na TV Clube, foi minha primeira casa profissional. E quando eu descobri que tinha o BIP, eu pedi para assinar, que naquela época você alugava um BIP, né? Sim. E a empresa, por outros motivos, não quis fazer esse contrato. Eu depois eu vou fazer o meu. Eu mesmo contratei esse serviço e eu tinha o meu BIP. Então, assim, eu fazia questão de que todos soubessem o número da TV e o número da minha casa, que caso quisessem falar comigo, tinham que ligar para a minha casa, aí a minha casa entrava em contato com o BIP, né? BIP. Rapaz, era um negócio assim que adiantava muito naquela época, já adiantava os serviços. Aí muita gente perguntava, como é que tu tem tanta pauta? Porque naquela época, é preciso que se diga, que não havia o pauteiro, produtor, às vezes... Para alguns programas tinham, outros não. Então, o jornalista chegava na redação e disse, vai atrás de notícia, né? Porque o máximo que as empresas tinham, Tony, era o boletim da SECOM que chegava às 5 horas da tarde. Então, muitas vezes... A prefeitura também mandava, né? Programa... Tinha um da prefeitura também. Certamente. E eu me lembro que, assim, às vezes, o que diferenciava uma emissora da outra, ou a que eu trabalhava das outras, é que a gente ainda ia atrás de alguma informação.
Senão era só aquilo mesmo, era só notícia oficial. O que não mudou muito, né? Eu acho que não. Acho que hoje está mais, né? Acho que a tecnologia terminou intensificando mais ainda essa questão do oficialismo na imprensa. Mas eu também tive um bip, eu contratei. Também, né? Tive sim. Antes do celular eu tive um bip. Mas o teu já era bip ou era pager? Porque era pager. Era um bip pager, é mais. O bip, o pager, ele já te dizia quem estava te ligando, querendo falar contigo. Assim. No caso do bip, não. Ele só bipava, aí eu entrava em contato com a central e a central dizia, olha, o Tony Rodrigues quer falar contigo. Não, no caso era um pager. Via já a mensagem. Já vinha a mensagem ali. E facilitava muito. Mas é uma época realmente, e eu sou também desse tempo, em que era praticamente uma obrigação você ter fontes, você ter número de telefone das suas fontes, até mesmo número. Tem uma agenda, né? Uma agenda das autoridades, das repartições, em que você ligava e obtinha informações, ou então ia em busca dessas informações em loco para transmitir dentro daquilo que você via, eu acho que a versão mais próxima da verdade. Hoje é uma coisa muito maquiada, eu acho que a informação hoje vem totalmente deturpada através das fontes oficiais e oficialescas, não é? Porque a mídia tradicional, ela bate muito nessa tecla da fake news, e a fake news realmente é um problema, mas não se resolve o problema de fake news com censura. Não. Se resolve o problema da fake news com notícia verdadeira. Eu acho que é por aí. E se tiver excesso, existe um mecanismo na lei para punir os excessos. Exatamente. Então, veja só, embora a mídia tradicional bata muito nessa tecla e queira coibir com censura, a própria mídia oficial, a própria mídia tradicional tem produzido uma atrás da outra. A gente vê todos os dias, né? Fake news produzidas por órgãos, digamos assim, de imprensa nacional ou de peso no Brasil. Eu ontem mesmo estava assistindo um programa, eu não costumo assistir, mas aqui e acolá se faz um recorte e dentro desse recorte existe até como um incentivo para a gente buscar o programa por inteiro, que foi a entrevista concedida pelo novo ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Sim, eu vi. Onde ele disse que o grande problema do governo hoje não é o governo, o grande problema é a desinformação praticada por uma extrema direita, ou seja, você tem duas fake news num único enunciado partindo de um ministro de Estado. Ou seja, não existe extrema direita. Todos os excessos do extremismo no Brasil são praticados por segmentos de esquerda hoje. E dizer, por exemplo, que a desinformação é o problema do país é uma grande mentira. O problema do país é o governo. É a falta de metas, a falta de planejamento, são as ações completamente distorcidas daquela realidade que a população gostaria de vivenciar e na qual o eleitorado apostou em 2022, muito embora tenha havido aquele divisionismo da própria sociedade, porque a diferença foi muito pouca. E há quem conteste, como eu, a veracidade desse resultado. Tanto que até hoje eu chamo esse cidadão que está na presidência da República de suposto presidente da República, porque eu não acredito que ele tenha sido efetivamente eleito. Então, cadê os votos, né? Cadê os votos? Povo, então, né? Porque você observa que desde o primeiro momento o que eles buscavam era um gancho para tentar atrelar essa narrativa de golpismo da direita, entendeu? E eles continuam em busca disso e não encontraram até hoje porque não existe esse gancho. E o que me chama muita atenção, Tony, vamos imaginar que alguém entrou na tua residência. E eu sei que você deve ter câmeras em casa. E aí você atribui essa pessoa que invadiu a tua casa a um desafeto teu. Mas, no entanto, tu apaga as imagens. É complicado, né? E as imagens que sobram, e olhe bem, não é preciso ser de direita ou de esquerda para entender o que aconteceu ali. As imagens que sobram mostram um ministro de Estado, que é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, mostram um elemento da Reuters, que é um fotógrafo profissional de uma agência internacional de comunicação, maquiando uma cena para dar a ideia de que estaria havendo ali uma depredação do patrimônio público. Quer dizer, todas as imagens que restaram, elas atentam exatamente contra os elementos do próprio suposto governo, mas não mostram absolutamente nenhum elemento dessa suposta extrema-direita depreciando ou depredando absolutamente nada. É óbvio que ninguém pode negar que ali houve depredação. Sim, depredação. E inclusive depredação de ambos os lados. E balbúrdia, balbúrdia. exatamente. Agora, daí caracterizar isso como
definir isso como um golpe, né? Ou como uma ação. Eles até mudaram um pouco, né? Porque antigamente eles chamavam de terrorismo, mas eles perceberam através das agências oficiais do governo, a Globo News, a Rede Globo, a Bandeirantes, eles entenderam que, na verdade, era muito pesado, né? Porque não concatenava com a realidade. Sabe por quê, Douglas e espectadores? Porque se você disser que aquilo foi um golpe, aquela invasão que aconteceu em 2007 no Congresso Nacional, nas sedes dos poderes da República, patrocinado pelo MTST, né? Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que é um órgão vinculado ao partido reinante na época e agora. Então, aquilo também foi uma tentativa de golpe de Estado. Então, se foi golpe agora, por que não foi golpe na época? Por que há duas interpretações? Aí você tem a explicação muito simples e muito clara por que em 2016 o Supremo Tribunal Federal decidiu voltar à prisão em segunda instância, porque ali estavam sendo presos elemento desafeto do PT, o Eduardo Cunha, presidente da Câmara Federal, que foi condenado pela Operação Lava Jato e que foi ele que recebeu o impeachment da Dilma. Portanto, para o PT, era um golpista. Mas logo em 2019, quando Lula foi preso, já condenado em segunda instância, muda a interpretação do Supremo, voltando à compreensão anterior, que já datava de 1989, a interpretação de cair a prisão em segunda instância após a condenação em segunda instância. Então, quer dizer, dois pesos e duas medidas? Sempre, né? Sem dúvida. Sem dúvida, porque se isso foi golpe, essa balbúrdia generalizada que nós tivemos daquele ambiente dos três poderes, evidentemente que, da mesma forma, aquele ato que foi de fato um ato violento, patrocinado pelo movimento do campo, que é considerado inclusive um movimento terrorista, também pode ser considerado golpe. Chamar aquilo que aconteceu em Brasília de terrorismo, se você gastar essa palavra da língua portuguesa, que define muito bem um ato terrorista, com aquilo, o que dizer dos ataques e das ações do MST? Sim. Né? Então, por isso talvez... Documentado pelas próprias emissoras que acusam aqueles de golpistas. Eu digo os direitistas, sim, enquanto que preservam os elementos da esquerda, sobremaneira os que são ligados ao MST. Mas tem um outro ingrediente que eu gostaria de evocar aqui para mostrar como o jornalismo está pecando quando ele assume lados. E quando ele não admite que você questione, porque as pessoas, quando você questiona, você que está sendo parcial. Por que o governo brasileiro apoia o Hamas, que é um movimento terrorista? Por que o governo brasileiro apoia o Hezbollah, que é um movimento terrorista? Por que o governo brasileiro apoia um terrorista como Nicolás Maduro, que acabou de dar um golpe para voltar e para permanecer na presidência da República, inclusive mandando representantes da sua embaixada para assistir à posse do Nicolás Maduro? Então, esses questionamentos precisam ser feitos e não depende da sua visão de mundo e nem da sua ideologia política. Olha, eu estava lembrando aqui do Milor Fernandes, né? O Milor Fernandes dizia, com relação ao jornalismo, né, que jornalismo é oposição, é você ser crítico em cima daquilo que você está cobrindo. O resto, como ele dizia, era secos e molhados. Né? Armazém de secos e molhados. Armazém de secos e molhados. E aqui hoje, no Piauí, vamos trazer essa realidade para o Piauí. Como é que você vê hoje os veículos de comunicação do nosso estado? Assim, de uma forma muito tristonha, porque, como você sabe, e você também participa da atividade jornalística desde muito tempo, e nós somos de uma época em que ainda se procurava praticar jornalismo com uma certa independência. Hoje, o que nós vemos é um jornalismo meramente declaratório. E eu questiono isso há mais de 20 anos, quando eu digo o seguinte: um jornalista ele não pode simplesmente chegar com um gravador ou um celular que hoje grava. Antigamente a gente tinha os gravadores. O gravador primeiro que eu usei era um catatal desse tamanho. Eu tive um. Era difícil até de carregar. Mas você chegar com um gravador, colocar na boca de um determinado elemento político, né? Seja ele um governador, um prefeito, um deputado. Aí ele falou o que ele quis falar. Você não intercedeu com um único questionamento. Você não perguntou nada, você não observou nada, simplesmente você chegou na redação... Transcreve, né? Transcreveu. Então você deixa de ser ali um jornalista para ser um copydesk, a serviço de um determinado grupamento político predominante aqui no Estado. Então há pessoas que acham que isso é jornalismo. Há pessoas que acham que estão sendo informadas por isso. Eu questiono de maneira veemente e acho que não é jornalismo. E lhe trago mais um exemplo. Houve, nesses dias, a declaração de um apresentador de televisão, onde ele pede desculpas a uma senhora que foi incriminada injustamente
pela autoridade policial, pelo Ministério Público, com determinação judicial para que fosse mantida em cárcere durante 5 meses, de agosto até agora, sob a acusação de ter envenenado umas crianças no município litorâneo do estado do Piauí. Ele disse, olha, eu peço desculpas a essa senhora, eu cometi um erro, uma impropriedade em ter esculhambado, mas eu fiz isso porque eu baseei meu comentário na afirmação do delegado. Ora, não se pode basear a afirmação, o jornalista tem que investigar. O jornalista não pode simplesmente basear a compreensão dele em torno de um determinado fato a partir de uma constatação da autoridade. Ou seja, essa autoridade ela deve ser questionada. Ou seja, por que esse delegado não fez o indiciamento correto, não esperou a perícia? Por que o Ministério Público, não, ao fazer a denúncia, aguardou o indiciamento completo da autoridade policial, garantindo que a perícia fosse realizada para que se atestasse que no caju ingerido pelas crianças não havia o item do envenenamento, que causou o envenenamento. Então, quer dizer, eu vou pedir desculpas e vou culpar o delegado? Não, eu acho que tem que ser responsabilizado quem fez o comentário pelo comentário feito sem observar o preceito da investigação, que é fundamental no jornalismo. E a gente parte do princípio de hoje de que todos os delegados, né, Pedro, todos passaram por um curso de direito, né? Sim, sem pelo dúvida. menos isso, né? E no direito, a prisão é, como se diz lá em latim, a última ratio, né? A última medida é a prisão. Então, o princípio da inocência, né? Como é que se diz no direito? É o princípio da inocência mesmo, né? Tem que prevalecer. Você não pode colocar uma pessoa numa prisão sem ter o resultado do exame, que é o que definiria a necessidade daquela prisão. Mas eu me assusto também com a decisão da justiça, porque o delegado pode até ser despreparado, mas um juiz não. Todos são inocentes até que se prove o contrário. Né? Não havia prova de culpa. Esse é o que diz o devido processo legal, né? Num Estado democrático de direito. Mas, enfim, você falando aí, Tony, eu lembrando aqui de situações também em relação a essa questão de você pedir desculpas. Às vezes, o pedir de desculpa não deixa de ter a sua nobreza, né? Afinal de contas, você está reconhecendo um erro. O que você não deveria fazer daqui para frente é continuar agindo da mesma forma. Mas não tem como você ver o caso dessa senhora, dona Lucélia, lá de Parnaíba, sem lembrar do caso vergonhoso para o jornalismo brasileiro da Escola de Base de São Paulo. Sim. Né? Você recorda aquele caso? Demais, recordo demais. O jornalista é o Valmir Salaro. Ele, inclusive, acho que hoje ele está na Record, não sei. Teve um documentário que teve da Rede Globo, que ele também se retratou, né? Mas ele se retratou, mas ele não responsabiliza a autoridade policial. Ele disse que baseou a matéria dele naquele momento com o objetivo de dar o furo, né? Ele queria chegar primeiro do que todos os outros, pegou a constatação inicial da autoridade policial e jogou no ar. Mas ele culpa a si próprio. Ele diz, a responsabilidade é minha. Eu não compartilho essa... Eu acho que o erro maior ali, Tony, não foi nem essa primeira notícia. Foi uma semana inteira. Sim, eles passaram... agravando mais ainda uma fake news, uma falsa notícia. E isso praticado por quem? Pela imprensa tradicional do Brasil. Sim, né? O maior veículo de comunicação do país, né? Que até hoje ainda é considerado. Que até hoje ainda é. Então, assim, situações como essa continuam a acontecer. O que eu gostaria de questionar é o seguinte, o que foi que a Globo fez até hoje para reparar esse dano? Além de pagar uma indenização, que qualquer indenização para a Globo é uma fichinha, não é? Porque dinheiro não é problema para eles. Eles não reconheceram. No entanto, eles atribuem a todos os demais, a qualquer tipo de informação que não atenda ao seu interesse, a pecha de fake news. Não é? E se você observar, existe hoje uma coadunação. Deixa eu trazer à tona aqui. Sim. Você trabalhou na TV Piauí. Sim. Eu trabalhei, nós dois trabalhamos inclusive no mesmo programa. Sim, sim. TV Piauí foi fechada a pedido... Abruptamente. Né? Abruptamente. Foi fechada, foi silenciada a pedido do governo, do governo não, da equipe de campanha do candidato que veio a vencer as eleições no Piauí. Pois bem. E com uma mentira, porque eles nos acusaram de fake news. A fake news, teoricamente praticada lá, segundo essa campanha, é a notícia de que foi preso, que nós dissemos que teria sido preso uma pessoa, numa reportagem do Efraim Ribeiro, que a gente repercutiu,
dizendo que essa pessoa tinha sido presa comprando votos para o candidato ao governo e o candidato a vice no município aqui próximo. R$300.000 foi Não, aqui em Teresina. Foi aqui em Teresina. Não, foi aqui em Teresina. Foi aqui em mesmo, Teresina. Né? Ali perto do Cantinho Faustino, na zona leste de Teresina. Pois bem, aí foi presa essa pessoa e a justiça determinou, a Justiça Federal, diga-se de passagem, porque bastava que o juiz federal tivesse ligado para a Polícia Federal e dizer, houve prisão? Houve. Houve apreensão de recursos? Houve. Foram 300 mil? Foi. Tem material de campanha do candidato? Tem. O sujeito continua preso? Continua. Então, aquela ação perderia o objeto. Mas, no entanto, ela foi levada a cabo, a TV foi fechada e a mídia nacional completa, você pode pegar aí, da Revista Oeste, que eu reputo como séria, até os mais vagabundos portais do país, disseram que a TV foi fechada por praticar fake news. E não existe, não houve fake news. E ao mesmo tempo que eles disseram isso, eles também noticiaram o fato. Porque a Veja noticiou, porque a Isto É noticiou, porque a Folha de São Paulo noticiou o fato da apreensão, que foi o que nós noticiamos. Exatamente. Mas sabe qual foi o problema ali, Douglas? O problema ali é porque nós somos muito acreditados, entendeu? Aquilo que nós estávamos dizendo naquele momento calou fundo. Eu me lembro, Tony, se falar junto a esses elementos criminosos. Os nossos internautas aqui entendam o que você está falando com relação a sermos acreditados e termos visibilidade. Eu me lembro de um comentário seu que repercutiu com mais de 130 mil acessos. Você recorda disso? Um único comentário, eu não estou lembrando qual foi, mas teve um caso de um comentário. Salvo engano, foi aquela agressão da Joyce Hasselman, não foi não? Você não comentou sobre isso? Acredito que sim. Pois é, eu acho que foi esse. Teve mais de 130 mil acessos, praticamente de um dia para o outro. Se você pegar hoje qualquer programa de televisão do Piauí, uma postagem feita há 2 anos, 3 anos, não atinge 1.000. Não atinge 1.000 acessos. Então, assim, a não ser que eles trabalhem com impulsionamento pago. O que nós não trabalhávamos e o que nós não continuamos sem trabalhar aqui. Nós temos um portal, que é o portal Gazeta Hora 1, criado, salvo engano, no dia 28 de agosto passado, que já suplanta, tivemos 123.675 acessos em dezembro. Se você for ao portal da Band Notícias do Piauí, Band Piauí, não tem isso. O da TV Antena 10 não tem isso, do A10 não tem isso. E eu vou parar por aqui, porque tem outros bastante conhecidos que não atingem essa visibilidade. Mas por que a gente tem visibilidade? Porque a gente faz o que a gente está falando aqui. A gente pesquisa, a gente vai apurar a informação, a gente faz uma leitura do fato, a gente não toma partido, mas a gente esclarece as coisas. Porque hoje, Tony, você criticar de forma... Não é nem criticar, é questionar o que vem da mídia, o que vem do governo, o que vem... Você já é taxado como direitista. Né? Na verdade, não tem a ver. O jornalista é o seguinte, o papel do jornalismo qual é? O papel do jornalismo é noticiar. Ele noticia através do questionamento. Por que o questionamento é importante? Porque ele é transformador. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que eu publiquei por esses dias. Segunda-feira eu publiquei um vídeo mostrando que ao longo de apenas 2 anos, o atual governo do Estado contratou mais de 8 bilhões de reais em empréstimos. Esses empréstimos deveriam ser utilizados para investir na infraestrutura do Estado, tanto em rodovias quanto na infraestrutura urbana. Veja o que está acontecendo em Picos, né? Com alagamentos. Veja o que está acontecendo nas rodovias que circundam aquela região. E o governador está de férias, passeando. Então, quando foi ontem, eu publiquei um outro vídeo, dando sequência, mostrando que esses contratos de 8 bi de empréstimos em 2 anos, eles resultam em juros, encargos e comissões na ordem de 4 bilhões e 400 milhões de reais. Ou seja, o governo contrata 8 bi, mas vai pagar, na verdade, quase 12 bilhões... Só de encargos da dívida? Só de encargos vai pagar 4 bilhões e 400 milhões até 2036. Então ele contrata 8, mas vai pagar no todo, tanto o principal quanto os juros, ele vai pagar 12 bi e meio milhões de reais. Então, você não vê isso em lugar nenhum. E por que você noticia isso?
que você não gosta do governo, porque você... Não, é porque isso aí está gerando um risco muito grande de insolvência para o Estado do Piauí. É porque você está defendendo a própria sociedade piauiense de um governo que se mostra voraz em relação aos empréstimos, mas que não traz, em contrapartida, os resultados estruturais prometidos. E qual foi a resposta do governo, Douglas? Agora é que eu acho interessante. De uma maneira totalmente inusitada, no segundo dia, após a divulgação do material dos empréstimos, o governo vem com a matéria sobre a divulgação de uma tabela anual de pagamento dos servidores públicos, como se não fosse uma obrigação. Ou seja... Eu tinha a impressão que a gente já tinha superado essa fase. Acho que é uma pauta assim, completamente inócua. Tabela de pagamento era notícia há 20 anos, 30 anos, né? 30 anos, 35 anos na época do governo Alberto Silva, quando houve um atraso prolongado de 6 meses, que o governo alega a questão da liquidação extrajudicial do Banco do Estado, mas o problema foi nacional, conjuntural, a partir da questão da falência do Plano Cruzado e do Plano Cruzado Novo, não é? E também por causa da gastança exacerbada do Alberto Silva, mediante a carência financeira do Estado do Piauí, em obras como a Barca do Sal, como a Puticabana, que eram coisas totalmente fora da realidade do Piauí. Ele foi obrigado a recuar de um projeto, Douglas, chamado Anfiarte. Eu não sei se você lembra do Anfiarte. Seria um ar gigante. Sim, aqui na Frei Serafim, na altura ali do prédio da GESPISA, na saída da ponte, né? Com dados sobre toda a história humana, e no alto do Anfiarte haveria um heliporto para pouso de aeronaves extraterrestres. Imagine você a que ponto se chegou a gastança daquele período no estado do Piauí. E outra coisa, nós estamos falando sobre fatos. Agora, Tony, quando a gente fala assim, o governo atrasou 5 meses, 6 meses, você falando aí do governo de Alberto Silva, lá nos anos 80, né? Uhum. A gente fica assim assustado. Você sabia que ainda hoje tem governador que atrasa 5 meses? A governadora do Rio Grande do Norte, a petista Fátima Bezerra, que ela é paraibana, né? Ela não é potiguar, ela é paraibana. Ela é ali do sertão do Caicó, ali na Paraíba. E ela está com atraso de uma categoria bastante importante, sem desprezar nenhuma das demais, que é da saúde. Os médicos estão com 5 meses de atraso. Imagina. O que é que justifica, né? Se você alega... Não temos pandemia. Não tem. Não temos guerra. Eu toda hora vejo essa governadora falando sobre equilíbrio fiscal, sobre situação economicamente equilibrada dentro do estado do Rio Grande do Norte. Não tem nada que justifique isso. Absolutamente. Agora, eu acho que tem que ter, sem dúvida, questionamento maior da imprensa. A mesma imprensa que hoje, toda vez que você vê a questão do Pix agora, repare bem, quando surge uma questão como essa... automaticamente eles buscam alguma coisa para incriminar o seu principal desafeto político. Qualquer tipo de notícia, né? Ah, não, ele foi convidado pelo Trump, mas não foi, não apresentou um documento formal. Ah, não, a questão das joias, volta a questão das joias lá das Arábias, e assim por diante. Ou seja, toda vez que tem um problema envolvendo a falta de confiança do governo junto à sociedade, automaticamente eles buscam trazer essa... Pano de fundo, essa né? pauta. Pano de fundo, é o que no jornalismo a gente chama de espiral, né? do silêncio, o factoide. Na verdade, a espiral do silêncio é outra questão. É o factoide. Bom, a situação hoje, a gente está falando da mídia nacional, a gente está falando da mídia local, a gente está falando de um governo que tem feito essas coisas que a gente tem relatado aqui. Como é que você consegue ver uma luz no final do túnel? Eu até imagino, Douglas, que haja, né? Acho que há essa luz. Primeiro de tudo, o próprio jornalista, né? Já que nós estamos falando de crise de imprensa, de confiança da imprensa, o próprio jornalista, nós temos muitos jornalistas no Piauí que realizam um bom trabalho. Eu poderia citar aqui de cabeça uns 10, uns 20 e até um pouco mais. Não vou citar para não ser injusto. Então, primeiro de tudo, observar esses exemplos. O jornalista tem que ler mais. Não existe jornalista que não sabe escrever, como, por exemplo, o cara que escreve há tempos com a preposição ao artigo. Não é? É verdade. E uma questão também é a própria sociedade valorizar o trabalho da imprensa, como tem valorizado aqui, né? Além de ler pouco, não vou nem dizer que não leia, mas além de ler pouco, o jornalismo, e aqui eu vou fazer uma crítica, usar uma jornalista nacional, para não criar problema com colegas aqui no Piauí,
Mas assim, uma jornalista nacional recentemente, e eu por acaso fui pesquisar um fato e descobri que tem um elenco de gafes praticados por ela. Ela disse que o Chile faz fronteira com o Brasil. O Chile. Ela disse que na bandeira do Brasil está escrito independência ou morte. Eu vi. Basília. Eu vi. Então, assim, antigamente, um jornalista que cometesse uma gafe dessa, ele era advertido de alguma forma, se não demitido. E ficava uma mácula na carreira dele. Hoje você tem máculas e você é cancelado, mas é por falar a verdade, ou por falar corretamente. É diferente, né? É diferente. É diferente. É isso que eu fico questionando no mundo de hoje. Você hoje comete os maiores absurdos do mundo, né? Temos hoje uma loirinha, uma galeguinha aí na Globo News também, que comete uma gafe atrás da outra e fica por isso mesmo. Mas ela é uma serviçal do governo. Né? Ela é totalmente serviçal do governo. Inclusive, empresas de familiares dela, eu estou terminando de levantar um material, devo publicar nos próximos dias, o material mostrando que o marido, que o cunhado dessa jornalista recebem dinheiro do governo do estado para promoção de filmes, para produção de atividades culturais completamente ilícitas, como esse dinheiro da Lei Rouanet, que compra o silêncio de artistas. Pronto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa Lei Rouanet. Essa lei, no início, quando se falava, se defendia essa lei, era para valorização da nossa cultura, sobretudo daquele produtor cultural que enfrenta dificuldade, falta de recursos. E hoje parece que a coisa não é bem assim, né, Tony? A questão da Lei Rouanet, ela foi criada no governo Collor. Ela foi criada no governo Collor com que objetivo? Com o objetivo de fomentar a cultura das pequenas comunidades. Aqueles artistas que são esquecidos e ignorados do grande público, que precisam de um pequeno empurrão para serem reconhecidos dentro das suas próprias cidades, dos seus próprios estados. Né? A partir do governo do PT, no ano de 2004, 2005, quando começou aquela crise do mensalão, e que alguns artistas foram a público manifestar a sua indignação, então o Zé Dirceu, que é o grande artífice de toda a corrupção no Brasil, ele idealizou, ele já estava banido da Câmara, já estava, inclusive, sob julgamento do Poder Judiciário brasileiro naquela ação penal do mensalão. Mas ele, mesmo assim, foi o artífice dessa aquisição, vamos dizer assim, dessa compra da opinião dos artistas brasileiros. Silenciar os artistas brasileiros através da utilização desses recursos, não mais para fomentar a cultura das pequenas cidades e estados mais distantes dos grandes centros, mas para utilizar através de artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa na época, Paula Lavigne, agora mais recentemente nós temos a Thaís Araújo, Lázaro Ramos, Matheus Natchergali, inúmeros artistas. Né? São indivíduos que são completamente manietados pelo governo através do silenciamento. Nós tivemos recentemente, no governo Bolsonaro, uma campanha dos artistas brasileiros pela salvação da Amazônia. Nunca a Amazônia ardeu tanto em chamas quanto agora, e mesmo assim os artistas persistem em silêncio. É até um lugar comum, mas é um fato que precisa ser observado, porque muitas vezes a pessoa esquece. Onde estão os artistas, né? Onde estão os lacradores de plantão, como Caetano Veloso? Né? Eles estão com as burras cheias de dinheiro. Para você ter uma ideia, o Lázaro Ramos lançou 2 filmes num único ano. Veja quanto custa a produção de um filme aqui no Brasil. Ele lançou Ó Paí, Ó 2 e lançou o Alto da Compadecida 2, inclusive está sendo muito criticado por conta dos cenários que são totalmente virtuais. Eles não fizeram numa cidade nordestina, eles foram filmar dentro de um estúdio para baratear e certamente arrecadar o dinheiro sobrando mais para os seus próprios interesses escusos. Eu também citaria o caso do filme Ainda Estou Aqui, que é uma história muito interessante da morte do ex-deputado Rubens Paiva, pai do Marcelo Rubens Paiva, que eu conheci pessoalmente e tenho todos os seus livros e li todos os seus livros, e muitos deles foram pessoalmente autografados. Foi através, inclusive, da leitura de um livro do Marcelo Rubens Paiva no protesto contra a morte do seu pai, no livro Feliz Ano Velho, de 1983 e 84, que eu tomei conhecimento e comecei a tomar conhecimento e interesse pela política nacional, da questão dos regimes de exceção, não é? Porque eu condeno os regimes de exceção de qualquer lado, não importa. Mas um filme que utiliza uma história bonita, que é uma história de resistência da Eunice Paiva,
de uma maneira militante, engajada politicamente. Tanto engajada que quando a Fernanda Torres foi premiada naquele Golden Globe, que é o Globo de Ouro da premiação dos filmes, que antecede o Oscar, o Lula ligou para fazer uma média. Olha, nós temos que utilizar essa arte e os artistas para enfrentar a extrema-direita. Que extrema-direita? Quer dizer, utilizar uma história interessante de maneira engajada politicamente, ideologizar uma história. Exatamente. Traumatiza ainda mais e diminui a importância dessa história. E a gente vive hoje numa situação muito semelhante à que o Rubens Paiva viveu, né? Sim. Nós vivemos hoje, nós temos deputado federal preso, nós temos jornalistas exilados e presos. Presos. Né? E aí quem comemora esse filme esquece isso. Eu acho que não existe nenhum problema em você festejar o filme, mas aproveitar inclusive essa festa para fazer algumas denúncias, né? Sim. Por exemplo, essa que você está dizendo. Nós vivemos no Brasil de hoje praticamente a mesma coisa. E não adianta dizer que nós vivemos uma ditadura disfarçada, porque isso não é verdade. Nós vivemos uma ditadura aberta, escancarada. Experimente fazer uma crítica contundente, questionar, por exemplo, os salários dos senhores ministros de Estado. Os salários do... Por que está fazendo agora a taxação do PIX? Né? Porque eles... não vou taxar. Claro que vai. Ora, eles vão taxar, sabe por quê? Porque ele isentou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Se você movimentou nas suas contas mais R$5.000 mês, evidentemente que se ultrapassar, ele vai ser taxado pelo leão. Então vai taxar sem dúvida, não resta dúvida, não existe fake news. É uma verdade pura e simples. Agora, por que não taxar os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Por que a gente não sabe qual, de fato, é o montante de recursos que recebe um determinado ministro que não mantém empreendimentos privados aqui, mas mantém em Portugal, por exemplo, para burlar o fisco brasileiro? Entendeu? Então, quer dizer, existem 2 pesos e 2 medidas e você não pode questionar. Toda vez que você questiona, acende um gatilho e a própria rede social, antes dessa iniciativa do Mark Zuckerberg, ela estava sendo extremamente conivente. Aqui mesmo no Instagram, que é uma das minhas redes preferidas, que eu utilizo através do nosso perfil, Tônio Rodrigues Além da Notícia, para comentar os assuntos da política local, eu acho isso um empreendimento muito interessante, porque democratiza o acesso das pessoas às informações e não as torna mais dependentes dessa velha imprensa, dessas emissoras que são totalmente corroídas pelos recursos governamentais. Eu vou inverter o que você acabou de falar. O que seria hoje do Brasil, do jornalismo brasileiro, que, no meu entendimento, se não acabou, está perto de acabar? O que seria de tudo isso, e da política, e da censura, e das liberdades individuais, se não fossem as redes sociais? Acho que não seria nada. Acho que as pessoas continuariam não entendendo, não questionando. Diferente do que é hoje, há 10 anos passados, as pessoas não sabiam o que era o Supremo Tribunal Federal. Não conheciam um ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje, qualquer cidadão mediano sabe a composição inteira do Supremo Tribunal Federal. E isso se deve ao trabalho das redes sociais e não à Rede Globo, não à Bandeirantes, não à Record, não aos jornalões Globo, Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. De maneira alguma, as pessoas não questionavam critérios como transparência pública na questão dos investimentos. Não questionavam critérios por saber o que é FPE, Fundo de Participação do Estado, FPM, como é que você acompanha esse trabalho através das redes sociais? Ninguém sabia, ninguém se importava. E por quê? Porque a velha imprensa só interessa esconder isso. E aí, quando você vê uma atitude como essa que o Zuckerberg tomou nas suas redes, que é o Instagram e o Facebook, imediatamente o governo se contrapõe para tentar intensificar um processo de censura que já existe na prática, não é? E que as redes vinham se submetendo por conta desta famigerada cultura woke, que é a cultura do acordei para a realidade dos injustiçados, mas os injustiçados deles, dos direitos humanos deles, mas não os direitos humanos da sociedade. Uma questão que me chamou bastante a atenção, Douglas, em relação ao meu trabalho no YouTube, que já dura em torno de, acho que uns 3 anos, 4 anos, e acho que um pouco antes da eleição presidencial de 2022, eu publiquei um vídeo remontando ao ano de 2018, onde eu falava que numa cidade do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o boquirroto presidencial estava fazendo uma caravana e foi recebido com ovos, foi impedido, inclusive, de entrar em algumas cidades
dos estados do Sul e Sudeste. Isso é fato. Ela até inventou depois que tinha havido um disparo contra o ônibus da caravana. Sim. Depois um delegado de São Paulo foi lá, verificou, disse, era impossível só se a pessoa estivesse flutuando no ar. Porque, não é? Você dispara assim e está flutuando. E sem atingir quem estava sentado. Enfim, coisas que só o PT sabe evocar. Mas eu fiz a matéria, um vídeo, publiquei rapidamente esse vídeo. Olha, recepção a Lula, a população se revolta, impede sua entrada na cidade. Fato. Houve no Rio Grande do Sul inúmeras manifestações, sobretudo do pessoal do agro, colocando inclusive tratores nas rodovias para impedir a passagem dessa caravana do então militante Lula. E houve esse episódio também de se jogaram de cima de um prédio. Porque foi o seguinte, quando o pessoal barrou a entrada, inclusive na Câmara de Vereadores, na cidade chamada Guarapuava, houve uma manifestação e ele foi tornado persona não grata. Quando barraram a entrada dele numa das cidades, ele conseguiu entrar através de um helicóptero, né? Houve uma pessoa que cedeu um helicóptero desses milionários do PT e ele entrou na cidade através desse helicóptero. E lá chegando foi fazer o comício e a população continuou repudiando a presença dele através dos ovos que foram jogados. E ele chegou a defender a prisão de quem estava jogando ovo, etc. Você deve lembrar disso. Lembro Mas disso. qual foi o meu vídeo? Foi isso, que a população estava repudiando a sua caravana. Sabe, olha, ele agora vai ser candidato de novo, mas esquece que há pouco tempo foi repudiado nas regiões Sul e Sudeste, etc. e tal e tal. Aí sabe qual foi a atitude da rede social? Foi ceder à chantagem de uma dessas agências de checagem. Porque eles colocaram o meu vídeo na agência de checagem, saiu na Veja, no Universo Online, na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, como se fosse uma fake news, como se fosse um discurso de ódio, que não é verdade. Era baseado... Sabe por quê, Douglas? Porque eu não disse que tinha sido em 2018. Só ele estava conduzindo uma desinformação. No próprio vídeo que eu havia publicado, tinha um recorte de uma matéria de uma dessas televisões regionais, porque as nacionais não publicavam, dizendo a data. Tinha lá a logomarcazinha, aquela legenda com a data da matéria. Aí eu já estava com 180 mil acessos únicos, o vídeo, e eles simplesmente retiraram do ar. Simplesmente retiraram do ar. E aí eu fiz o seguinte, eu digo, não vou perder esse vídeo, eu vou fazer de novo e vou fazer o mesmo vídeo, vou fazer aqui uma interseção com a minha própria fala, colocar uma nota coberta, dizer que o vídeo, que essas imagens, que esse acontecimento foi em 2018 e tal. E fiz assim. Passou? Passou. Teve os mesmos 180 e poucos mil acessos, tá aí ainda hoje, gera resultado, aqui e acolá aparece mais algum. É porque eu continuo atuando nas redes sociais e monetizo os meus vídeos através de duas redes hoje, que é o Instagram e o YouTube, entendeu? Um bom resultado. São quase 250 mil seguidores nas redes sociais. Já está entrando um dinheirinho extra aí? Tem entrado bem. Tem entrado bem. Agora eu faço como o Lula. E o grosso? Não, o grosso não está entrando. Entrou em setembro? Como foi? Não está entrando, não. Outro dia eu conversando com o grosso, não, mas está entrando. Um outro dia eu conversando, eu até recomendo aos meus colegas que tenham, que construam seus próprios perfis no YouTube, no Instagram, e que insistam com a publicação dos vídeos cotidianamente, porque não demora muito. Você, quando tem aí uma quantidade X de acessos ou de inscritos, você é cadastrado para monetizar pelo Google. Recebe a cartinha e tal, e a partir dali você já começa a monetizar. Vai depender de você, não é? De trabalhar temas que são interessantes para o seu público e de modo que isso reverta em visualizações, que consequentemente vai reverter em dinheiro. E dinheiro, né? Porque eles pagam em dólar. Você tem um contrato com um banco que é sediado em Nova York, onde ele faz a conversão desse dinheiro e manda direto para a tua conta. E hoje está bom, com o dólar a mais de 6, né? Mas aí quando você converte para o real, tem que comprar as coisas em real. Enfim, eu recomendo sempre. Quando eu vejo algum colega jornalista, eu digo, olha, se você estiver sofrendo muito por conta desta perseguição brutal da velha imprensa, busque as redes sociais, empreenda através do YouTube, que apesar do que acontece aqui no Brasil, com essa perseguição brutal das agências de checagem e logicamente, do próprio governo, da velha imprensa, mas é uma das principais distribuidoras que eu considero distribuição de renda no mundo, tá? Porque tanto ganha um cara aqui no Piauí, desde que ele obedeça aos critérios
desde que ele insista, publicando vídeos todos os dias. Tem que ser regular, né? Tem que ser Regularmente, regular. Né? Digo sempre o seguinte, é como um programa de rádio. Para mim são três critérios. Primeiro, pontualidade. O cara está lhe esperando lá todo dia. Se você marcou para 7 horas, esteja às 7 horas. Segundo, regularidade. Esteja todo dia. Se o programa é diário, então todos os dias o cara faz um programa e não vai hoje, bota outra pessoa. Não, regularidade. E o terceiro ponto é participação popular. Já que no YouTube a gente não pode ter a participação popular ao vivo, pode ter indireta, através de enquetes, mas você pode, através da participação popular, você converte nos temas que são caros ao seu público. Por exemplo, o público que eu trabalho é o público da política. Então, quais são os temas que eu mais utilizo para ter 150, 200, 300 mil acessos, até 1 milhão de acessos? São as questões da política. A política nacional, por exemplo, os temas, mas logicamente que os bastidores da política nacional. Eu te mostro aqui, por exemplo, Douglas, uma questão de acessos. Aqui no conteúdo, nós temos os vídeos mais vistos. Sim. Temos os vídeos mais vistos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para ti aqui. Eu mostro, sim. E quais são os temas desses vídeos? Então, o que é que você vai fazer? Você não vai repetir os temas, claro, mas você vai buscar trabalhar outros assuntos dentro daquela mesma temática. Então, é assim que funciona a rede social. É assim que funciona o que eles chamam de algoritmo, né? O algoritmo, ele funciona dessa maneira. Você tem um tema e tem, dentro do tema, o assunto. Então, você trabalha o tema e aqui, olha, aqui tem os vídeos. Os vídeos, porque eu gostaria de pegar os que são mais vistos, né? Sim. Para que eu te mostre. Deixa eu ver se dá para a gente ver aqui. Público, não listado, membros, mais recentes, mais antigos. Enquanto você procura aí, eu queria dizer aqui para o nosso público que nós estamos entrevistando aqui o jornalista Tony Rodrigues, nós estamos falando com ele, conversando sobre diversos temas, sobre diversos assuntos, sobre jornalismo, sobre política, sobre análise do que acontece hoje no Piauí, no Brasil e no mundo de uma maneira geral. E que é uma satisfação sempre minha, pessoal, conversar com o Tony. A gente já teve a oportunidade de trabalhar em outras emissoras. Essa é a terceira vez que a gente tem assim, esse momento de conversar abertamente sobre temas variados. Aqui não tem censura, aqui não tem nenhum óbice, viu? Você pode ficar à vontade para falar e não tem aquela coisa de, não, aqui é gravado e aí depois tira na edição, não. A gente não tira nada na edição, nem a pedido do entrevistado. Douglas, esse aqui é um tema que é muito visto, né? Empresários comunistas atacam Bolsonaro, pedem arrego, não aguentam boicote, perdem arrego. 656 mil visualizações, né? Em, vamos dizer, 2 semanas no máximo. Boicote funciona, Datena perde audiência após aquele caso da cadeirada. E na Band reclama, não acredita. Ou seja, existem as personas não gratas do público que as pessoas, né? Por exemplo, o Datena é um elemento que na comunicação ele pode ter audiência, mas ele é uma persona não grata para aquele indivíduo que assiste aos meus vídeos. Quer ver aqui outro? Roberto Carlos e as injustiças do mundo artístico. Roberto Carlos e Chacrinha se uniram para detonar hit naquele episódio da Menina Veneno nos anos 80, 453 mil. Não estou querendo dizer assim para você que esse é o caminho, estou dizendo que o caminho que eu uso para ter acesso. A propósito, lá na TV Antena 10 tem um técnico lá, muito bacana, o Ari. Ele assina ele tem um canal chamado AriQuest. Sim. No YouTube. E ele colocou um vídeo meu. E a última vez que eu vi, estava em quase 1 milhão de acessos. Só que depois eu vi esse vídeo reproduzido em várias páginas. Sim. Mas só na do Ari teve quase 1 milhão. Pode até ser que tenha tido mais, né? Hoje teve um vídeo do Nicolas Ferreira nesta... Mas deixa eu só concluir aqui o que era o vídeo, né? Esse vídeo nem foi para o ar na TV. Eu estava fazendo uma reportagem denunciando o abandono do terminal rodoviário Lucídio Portela, que tinha as escadas rolantes e elas não estavam funcionando. E aí vinha um sujeito descendo com 2 muletas. Você recorda desse vídeo? E o sujeito, eu não sei, ele estava fora da realidade. E tudo que eu perguntava para ele respondia de forma completamente... truculenta, né? Era. E esse vídeo, rapaz, pegou. Eu tenho amigos que moram pelo Brasil afora, de vez em quando um me manda, né? Rapaz, eu estou te vendo aqui
Eu digo, isso é antigo, eu ainda tinha até cabelo. Eu tinha cabelo e o cabelo era preto. Mas assim, essa coisa da viralizar, existe duas maneiras de você viralizar. Com uma coisa assim engraçada como essa minha, que viralizou por isso, ou quando o assunto é sério e você faz uma abordagem crítica em cima daquilo, que o cidadão, o internauta, o seu público não está acostumado a ver nos canais tradicionais. Sim. Então é isso que faz viralizar, né? Não é só o bastidor, né? Sim, o bastidor. Por exemplo, tem um vídeo aqui que eu fiz sobre a Fafá de Belém. É um fato que todo mundo já conhece, que é o seguinte: Fafá de Belém desejou a morte do Bolsonaro e hoje enfrenta o inferno astral. Aí eu peguei um fato que aconteceu um tempo atrás e mostrei a situação dela hoje. Ela sofreu um acidente, que ela está enfrentando dificuldades, que está dependendo quase que exclusivamente dos patrocínios do governo federal. Agora ela foi abençoada, né, com um patrocínio da Lei Rouanet muito generoso. E do governo do estado lá. Porque ela recebeu em torno de 1.200.000 para escrever um livro autobiográfico e o governo do estado patrocinou com 600 mil reais. A gente voltou para essa questão da Rouanet e uma coisa que me causa espécie, que eu fico assim me questionando. Vamos imaginar que o cidadão faça muito sucesso e tenha direito a buscar lá patrocínios através da Lei Rouanet. Bom, se o Estado brasileiro, a União, o governo federal concedeu a ele o direito de buscar no mercado 5 milhões de reais para ele fazer uma turnê pelo Brasil, por que o cidadão vai ter que pagar ainda? E paga caro, né? E paga muito caro. Então, é como se o cidadão estivesse pagando 2 vezes por um ingresso. Aqui mesmo nós temos vários episódios. Vem aqui a Martinália, aqui para o Teatro 4 de Setembro, ou então ali para o Clube dos Giados, fazer o Boca da Noite. Ali já vem pago pelo governo do Estado, via Secretaria de Cultura. E ainda cobra R$50 para quem vai assistir. Se for no Teatro 4 de Setembro, é a mesma coisa. Eu não entendo. Eu acho que já recebe o dinheiro do patrocínio. Outro dia o Paulo Ricardo estava reclamando, né? Olha, eu também fiz o L, mas eu não estou sendo abençoado com... Só quem está sendo abençoado é o Caetano Veloso, é o Gilberto Gil. Eles fizeram agora... Os dois estão fazendo turnês, né, de fim de carreira e receberam fortunas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, disfarçadamente, para não dizer que é da Lei Rouanet. Outro que também está recebendo muito patrocínio do governo para disseminar discurso de ódio, sob pretexto de combater o ódio, é o Felipe Neto, aquele influenciador digital do YouTube. Ele foi agora abençoado, eu digo abençoado de forma até crítica, abençoado pelo governo com a dispensa de impostos da ordem de 14 milhões de reais. Fora isso, aquele livro, Como Combater o Ódio, ele tem que escrever um livro, Como Combater o Ódio. Logo ele, né, o cara que mais dissemina o ódio nas redes sociais. O evento que lançou o livro foi patrocinado pela Lei Rouanet. O evento que lançou o livro, veja bem o disfarce que se utiliza para escamotear a realidade. Por que não joga logo o dinheiro, entendeu? Todo mundo já está sabendo que o objetivo é esse mesmo. Entendeu? O dinheiro do governo, da Lei Rouanet, para patrocinar o livro do Felipe Neto. Mas não, eles criaram um evento e aí jogaram o dinheiro no evento. Tony, nós estamos quase chegando ao final, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho mais aqui sobre o Piauí. Você tem andado no litoral, não? Não, já está com uns 3 anos que eu não vou. Então você não conhece ainda o Porto do Piauí, o Porto Piauí? Não conheço por imagens. Tem muita gente que manda direto. Não fui lá. Até porque não dá para entrar, né? Não deixam. Eu outro dia contratei um drone de um amigo que mora lá para ele fazer um sobrevoo. E ele fez esse sobrevoo, divulguei nas minhas redes sociais, né? Eu já questiono a questão do Porto há muitos anos. O Porto é uma brincadeira. Aquilo ali sempre foi, como dizia, tem uma história de um cara lá do Ceará, que dizia, aquilo ali é a engolideira do seu Nogueira, né? Aquilo ali sempre foi um objeto dos governos do Piauí. Eu não estou colocando só os do PT, nem o atual, mas sempre foi utilizado como uma forma de drenar recursos, né? Foram mais de 500 milhões de reais ao longo dos últimos, acho que 50 anos, né? Porque começou em 1976. Mas ele teve uma quantidade muito boa de recursos e andou bem
Acho que o que tem lá foi feito ainda no governo militar, entre o Geisel e o Figueiredo. Quando a gente fala de porto, a gente até brinca que o porto não existe, porque, na verdade, o que tem lá, o que se funcionasse e tivesse concluído, seria um entreposto pesqueiro. Na verdade, o que existe mesmo, lá é o quebra-mar. O porto mesmo é lá no quebra-mar, que começaram a fazer algumas estruturas que a maresia já comeu. Né? Mas isso, como eu estou lhe dizendo, isso foi feito durante o regime militar. Agora, o governo do PT drenou mais ou menos aí uns 30, 40 milhões nas gestões do senhor Wellington Dias, em 2009, através do recurso federal. Isso gerou até uma ação pública federal, né? Tem uma ação do Ministério Público Federal que condenou vários secretários de transportes, tem condenações. Você está falando em 30 milhões? 30 milhões, eu ouvi alguma coisa, eu li alguma coisa da ordem de 400 milhões ao longo... Não, 400 milhões ao longo do tempo, né? Desde 1976 até os dias atuais. Porque foi feito em várias etapas. Aliás, é um porto, Tony, que eu também li isso em algum lugar, que diz que recebe recursos desde a época do Império, salvo engano. Não, eu não tenho conhecimento. Eu tenho conhecimento de que há campanhas, não é, para a construção do porto desde muito tempo. Por exemplo, eu tenho um discurso em 1951 do então deputado federal Chagas Rodrigues na Câmara Federal. Que era parnaibano? Ainda no Rio de Janeiro, discurso, mas não, e promessas de recursos. Mas o que começou mesmo foi em 1976 no regime militar. Aí dali para cá você tem como você fazer um dimensionamento da quantidade de recursos que chega a quase 500 milhões de reais ou talvez um pouco mais. Mas enfim, parou em 1985 com a redemocratização e a ascensão do José Sarney ao poder. O Alberto Silva, que assumiu o governo em 1987, ele ficou parado de 85 a 86. Em 1987, quando o Alberto assumiu, ele fez uma parceria com uma empresa chamada INACE, que é a Indústria Naval do Ceará. Essa empresa fez um contrato de concessão, de utilização da estrutura do porto por 30 anos. Eles iriam concluir o porto e usá-lo por 30 anos, num regime de concessão. Só que eles fizeram alguns estudos e perceberam que não era muito interessante investir no Porto de Luiz Correia. Estou falando historicamente do que foi apurado e conversado através de várias fontes. Essas informações, por exemplo, me foram repassadas pelo então governador Freitas Neto, que assumiu logo depois do Alberto Silva. Então, o que é que se diz? É que eles viram que não havia viabilidade. Não é que a questão do porto em si, porque o Piauí não tem o que exportar, até que ele precisa, mas também não teria como garantir uma situação de importação que mantivesse. Tem, né, a questão também do calado, que é muito importante, né? Eu tive no porto de Itaqui, aqui em São Luís do Maranhão, e tive no porto de Pecém, no Ceará. O de São Luís, o Itaqui, opera aí com acima de 16 metros de calado, de profundidade no canal, e o do Ceará com 15,5. Nós aqui no Piauí, essa informação é oficial, seriam 5 metros e pouco na maré baixa e no máximo 7,5 na maré alta. E qualquer navio de porte médio mesmo, navio pequeno, ele precisa de pelo menos 11 metros e meio de calado. Teria que fazer navegação de cabotagem. Aí essa dragagem, e aí eu estou falando tudo isso porque eu não consigo compreender. Eu estive lá no porto, também não pude entrar, só deu para ver por fora algumas coisas, mas já vi vídeos, vi inclusive uma imagem de drone, não sei se é essa que Pode ser que seja, né? Que você mandou fazer. Porque ela repercutiu depois, as pessoas baixam e... Mas, assim, o que me questiona é essa informação também oficial de que ali foram aplicados 90 milhões de reais. Isso aí está na página do governo do Estado, na página da SECOM, que é pi.gov.br. O que fizeram com 90 milhões de reais ali? Porque quando foi dito que foram investidos esses 90 milhões, lá não havia nada senão aquele portal na frente e alguns containers alugados lá. O governo alega que foi feito um aprofundamento do calado, né? Para 9 metros. Mas eu fico me questionando exatamente isso. Aquilo é um rio, é Rio Igaraçu, né? Igaraçu. Aquilo é um rio. O rio, ele fica levando a areia realmente o tempo todo. Se você for viver dragando aquilo ali, qual vai ser a viabilidade econômica desse porto? Pois é. Em 2006, eu entrevistei a Regina Souza, naquela reeleição primeira do então governador Wellington Dias, sobre o Porto de Luiz Correia. Ela disse, olha, não existe, não é prioridade para o governo do Estado. Na época ela disse. Porque, repetindo a história da INACE, e eu acho até que ela deve ter visto, porque esses estudos foram feitos
e entregues à Secretaria de Estado do Planejamento, e ela era secretária de Administração, se não me engano. Era, administração. Né? E esses documentos estão em posse do governo do Estado. E ela disse que não tem viabilidade econômico-financeira, não tem o que exportar e não teria como importar dentro das necessidades de manter uma infraestrutura daquela funcionando. Isso em 2006. 3 anos depois, em 2009, aí eles já encontram razões para garantir aporte de recursos através do Ministério dos Portos, ou é Secretaria dos Portos, alguma coisa assim. E aí começa a vir esse grande volume de recursos que gerou essa condenação. Eles contrataram a empresa de um engenheiro aqui, do estado do Piauí, e fizeram um consórcio com uma outra empresa, se o espírito não me engana, do Amazonas, e aí juntaram essas duas empresas e deram continuidade a partir de 2009 até o ano de 2014, quando foi parado, e houve a ação judicial que resultou na condenação do engenheiro, da empresa, na condenação de 3 secretários de Estado, não é? O mais interessante é que o governador não pode ser condenado, né, nessa situação, né, Pedro? Juridicamente, o governador não ordena despesa, né? Ele, pessoalmente, né? Então, quem são realmente acionados na justiça e condenados quando ocorre são os secretários, né? Mas, assim, eu, particularmente, Tony, tive lá em Pecém, inclusive, com um grupo de empresários daqui do Piauí. Na época, o atual prefeito Silvio Mendes era candidato a governador, senador Heráclito Forte, senador Monsanta na época, e ficou provado, eles conseguiram provar por A mais B a inviabilidade técnica operacional do porto de Luiz Correia. A não ser que seja um porto mais parecido com uma marina para aportar alguns navios de passeio. Terminal pesqueiro. Ou o próprio terminal pesqueiro, que a gente também não tem essa produção toda de pescado para ali, não. Mais recentemente, esse governo do governador Rafael Fonteles vem batendo na tecla do minério lá de Piripiri, que carece também de se trazer de volta a nossa via férrea, né? A estrada de ferro para lá. A ferrovia. Mas, enfim, eu vejo com muita preocupação, depois que eu assisti esse relatório, a apresentação desse relatório técnico feito pelos engenheiros lá de Pecém, no Ceará. E depois de ver o que é um porto de verdade, né? Quem conhece o porto de Pecém, conhece o porto de Itaqui, aqui no Nordeste, né? Que eu conheço também o porto de Natal. O porto de Pecém, né? Ele já foi construído nos anos 90, ou seja, o Porto de Luiz Correia já estava há muitos anos em andamento. Exatamente. E é bem pertinho ali, segundo na época se disse, me parece que no período do governo Tasso Gereissati, foi colocado que ele estrangularia as pretensões do Estado do Piauí em ter o seu próprio porto, porque apenas se não houvesse o Porto de Pecém, você teria como viabilizar economicamente o Porto de Luiz Correia. Mas a questão, volta a bater na tecla, a questão do Porto de Luiz Correia não está nem na boa e honesta aplicação dos recursos, está na questão da própria navegabilidade. Porque você tem um canal que ele é alimentado pelo rio com areia, e que na maré baixa hoje dá no máximo 5,5 metros de profundidade. Mas é o que eu estou dizendo. Se eles sabem disso, a Regina Souza em 2006 disse, 3 anos depois retomam a obra. Se eles sabem disso, por que eles retomam? Ou seja... Essa é a pergunta que vale ouro, a resposta, entendeu? Apenas comprova a tese de que o grande objetivo é continuar transformando esta obra num sumidor de recursos públicos. Na engolideira do seu Nogueira. Na engolideira do seu Nogueira. É isso. Lamentável, mas é verdade. Tony, foi um prazer conversar com você aqui, rapaz. Eu queria que a gente... Prazer, não é nem que a gente não tenha tempo, não, porque na internet o tempo é longo. A questão é que o público também tem os seus limites, né? Sim, sim. Infelizmente a gente não pode passar desse tempo aqui, mas é um prazer. Eu entrevistei aqui, digo mais uma vez para quem chegou agora assistindo a entrevista, eu entrevistei Tony Rodrigues, jornalista, servidor público, mas acima de tudo um apaixonado pelo Piauí e um crítico, não do governo do PT, mas de qualquer governo que faça mau uso dos recursos públicos. Eu quero dizer para as pessoas que o governo do PT se prolonga, não é? Já assim como uma oligarquia mais prolongada do que todas as demais. Mas essa questão de crítica à minha conduta jornalística, ela vem de vários governos, né?
ela vem de vários governos. E você tocou num assunto bem interessante aí, que eu até escrevi um artigo sobre isso. Quando eu comecei a militar no jornalismo, o governador, o ex-governador Wellington Dias começava a militar na política, né? Sim. E naquela época o discurso dele era contra as oligarquias. E para ele a oligarquia é passar o governo de pai para filho, né? E quando ele chegou ao poder, ele fez isso com a própria esposa, né? E agora está querendo fazer com o filho, que ele gostaria de colocar como candidato a vice do atual governador. Exatamente. Então, assim, esses dois pesos e duas medidas e esses discursos que mudam ao sabor do vento e do tempo, né? Que caracterizam a política nordestina e, sobretudo, a política daqueles que lá atrás tinham esse discurso anti-nepotismo e anti-oligarquia, né? Então, só para fazer esse registro. E você que assistiu a essa conversa aqui, eu costumo dizer que não é entrevista, é uma conversa, é um bate-papo, e você gostou das ideias e das respostas do Tony Rodrigues, ajuda a divulgar, vai, manda para os teus grupos de família, do trabalho, grupo de WhatsApp, manda para todo mundo que você conhece e que você quer deixar bem informado. Muito obrigado pela sua audiência. Tony, foi um prazer. Prazer meu, Douglas. Grande abraço a todos, muito obrigado e vamos adiante.